Então vamos começar. Tudo começou, essa série de webinars, esse é o quarto webinar desse ano, e, na verdade, ele faz parte de um programa, de um curso, né? Os 4 pilares do Mindset Digital. Então, eu vou falar um pouco sobre o projeto como um todo, para quem não participou dos outros webinars, poder entender de onde a gente veio e onde a gente está chegando agora. Então, o primeiro pilar é a transformação cultural, né? Onde a gente, para entender como se pensa, né, hoje em dia, o, o que é ser digital, a gente precisa trabalhar muito com a cultura. Então, a gente nesse primeiro webinar, Transformação Cultural, mostrou a diferença, né, do pensamento tradicional com o pensamento digital, novas possibilidades, né, que o digital tem trazido e tal. Não vou me estender muito aqui, mas então o primeiro pilar é a transformação cultural, tanto pessoal quanto da organização, né? O segundo pilar, né, trabalhando, olhando pela questão do futuro do trabalho, é que para que essa transformação cultural ocorra e para que o pensamento digital se manifeste, a gente precisa hoje de líderes empreendedores. Então, aqui nesse webinar, a gente foca, né, na questão da inovação e do empreendedorismo, porque hoje a gente está num mundo muito complexo e as soluções de ontem não servem mais para hoje, e muito menos para amanhã. Então a gente precisa, né, desenvolver essa ideia de liderança, e eu, nesse webinar, até comparo o líder como um empreendedor de uma startup. Que, na verdade, a gente está começando tudo de novo agora. Então, esses webinários eles já existiam no ano passado, mas eles fizeram muito mais sentido agora, nesse ano, onde todo mundo foi jogado forçadamente para o meio digital. Então, a gente realmente vê a diferença, né, quando o líder é empreendedor e passa a trabalhar a sua equipe com, permitindo uma maior flexibilidade, dando autonomia. Isso, com certeza, as equipes que já tinham essa visão de liderança, elas se saíram melhor nessa transição, né? E quando a gente fala em inovação, em empreendedorismo, automaticamente vem o terceiro pilar, que é inovação, é criatividade que gera resultado. Então, e de forma ágil, nesse ponto, então, quando a gente fala no digital, a gente está num momento onde tudo tem que ser transformado rapidamente para o meio digital e, mais do que isso, a gente precisa gerar resultado, né? E para gerar resultado é preciso atribuir metas e trabalhar com agilidade. E aí, o final, para completar a transformação digital, a gente tem o quarto pilar, e tudo isso acontece em ecossistemas e plataformas hoje em dia. Então, o mindset digital, ele passa, né, obviamente, ele é uma questão complexa para a gente poder mudar a forma de pensar, e nesse trabalho, né, que eu tenho feito já há algum tempo, eu separei nesses 4 pilares de modo que a gente possa fazer o caminho para realmente chegar nesse ponto, da gente entender bem, né, como se apropriar da tecnologia digital para construir e participar desses ecossistemas de plataforma. Nossa agenda. A gente começa, então, falando da evolução do modelo de negócio, né, que é como era antigamente, como é hoje, né, a evolução do modelo pós-industrial que a gente está vivendo, a era do conhecimento, em vários termos, mas todo esse trabalho que a gente vai fazer hoje, eu sempre coloco o foco no mindset, na forma de pensar. Então, eu não vou trabalhar muitas teorias, não vou entrar muito a fundo, mesmo depois que a gente falar do modelo de negócio, dos ecossistemas, eu não vou entrar a fundo na parte de tecnologia, e sim na parte da forma de pensar, os processos que estão envolvidos ali, para que a gente possa entender
como se colocar nesses ambientes, né? Aí eu vou fazer utilizar uma classificação de plataformas para que a gente possa enxergar, né, categorizar um pouco para facilitar enxergar as principais características de cada tipo, né, de plataforma. E depois a gente vai se dedicar a entender um pouco das plataformas de engajamento e dos processos que envolvem a cocriação, a colaboração, a participação, aquilo que eu fomentei no fórum, né? Essa questão da plataforma de engajamento, seja ela de qual tipo for, a gente vai conseguir entender melhor como se engajar numa plataforma e fazer que outras pessoas se engajem junto com a gente. E, por fim, eu vou utilizar o ecossistema digital de aprendizagem da nossa escola, que vem evoluindo, né, desde que ela começou em 2008, mas ela teve uma aceleração mais rápida na última reestruturação em 2017, quando foi criada a área de ensino à distância, e a partir daí a gente vem evoluindo, né, os sistemas para um ecossistema. E a gente vai ver isso, né, na prática. Eu vou fazer uma navegação, um survey, algumas ferramentas, né, da nossa plataforma, para que a gente possa realmente processar isso de uma forma mais prática, né? E a aventura começa, o que restar de dúvidas, comentários e sugestões para as próximas, né, sobre essa. Enfim, a gente bater um papo aberto, né, que no final das contas é quando a aventura começa mesmo, é quando a interação começa. De qualquer modo, o que eu vou fazer? Em cada um desses blocos, eu vou interromper no final do bloco para a gente fazer uma avaliação do chat, ver o que está acontecendo, como é que vocês estão sentindo o webinar, e a gente vai assim interagindo. Vou ter alguns momentos que eu vou chamar vocês à interação também, então fiquem atentos aí, não durmam. Por isso que eu queria ver as carinhas de todo mundo, né, para que eu saiba realmente que, né, se eu estou gerando um webinar na nossa plataforma, um webinar engajado, né, que isso é uma coisa importante. Então vamos começar. Então, o primeiro momento, né, que a gente vai falar da evolução do modelo de negócio, a gente está falando sobre o seguinte: todo mundo conhece o nosso velho e bom modelo fordiano, modelo de produção industrial, que era o modelo Fabril. Eu queria agora, isso aqui eu não sei, em vez de eu falar um pouco sobre isso, eu queria dar um minuto para que vocês se manifestem no chat, né, e passem o que vocês acham importante de característica desse modelo, né, que é marcante nesse modelo aqui, pelo desenho e pelo conhecimento. Então, um minuto eu vou marcar aqui no meu cronômetro, e aí, antes de um minuto, vocês não dão um enter, não. Né? Cadê o chat aqui? Deixa eu abrir aqui. Onde é que eu vejo aqui o chat? Espera aí. Chat aqui. Ué, não aparece quando eu estou... não está aparecendo aqui. Mas tudo bem. Então, eu vou deixar aqui... Não, Valéria? Oi? Está aparecendo não para você? Chat não, na hora que eu faço aqui. Aí já até passou um minuto, ó, o pessoal está ganhando mais tempo. Mas tá bom. Antes do minuto, ninguém dá enter. Escrevam o que vocês acham mais importante, né, as características mais importantes desse modelo. Eu vou descompartilhar aqui a tela para poder ver o chat. E aí agora eu consigo ver o chat. Beleza. Então, 21h15 aqui em Israel, aí são 4h15. Quando der o 16 aqui, eu vou falar o já e vocês dão enter no que vocês colocaram aí de comentário. Pronto. Pode dar o enter, vamos ver. Então vamos lá. Aqui, né, registro da presença, seguindo o link direcionado ao questionário, boa tarde.
Ó, automação, produção em série, diminuição de custos. Mais importante do modelo é a uniformidade do resultado, a justificativa da linha de produção. Organização do trabalho, uma organização linear, onde a gente tem, né, lá pelo desenho, daqui a pouco eu volto com o desenho. Fragmentação da produção, perda de significado do trabalho, ganho de escala, mão de obra, principal característica, alta produtividade. As pessoas são iguais, hierarquia, mão de obra, chão de fábrica, produção, esteira, foco na produtividade, sequenciamento, organização, produção em massa, em menos tempo, menor custo, intensificar a produção, padronização, redução de tempo na produção, repetição, falta de tempo ocioso, ganho de escala, automação, produtividade, enfim, padronização, produção em volume, automação, isso tudo, vocês têm toda a razão. Né? Tudo isso aqui, então a gente tem aqui no modelo, né, uma massa de trabalhadores entrando, né, concentrando numa linha de produção, produzindo em massa, né, para um mercado onde, no início de tudo, né, você pode, no Fordismo, você pode escolher qualquer cor de carro desde que seja preto. Ou seja, toda a decisão, né, da oferta está na mão de quem produz. E aí a gente tem agora um novo modelo de produção pós-industrial, que aí a gente já fala que é uma coisa diferente. Vocês estão vendo aqui que a diferença do desenho principal, primeiro, é mais linear. Né? Eu tinha os insumos na produção, a linha de produção, realmente para otimizar, uma coisa bem automatizada, né? E padronizada para um mercado de massa. E aqui agora eu tenho uma mistura de quem produz com quem consome em volta de uma plataforma. E uma participação em massa geral, não mais um controle de quem produz e quem recebe aqui o mercado de massa, ele só consome. Não, aqui eu tenho uma mudança de visão, de visão de produção e consumo. Aqui a gente encontra uma mistura disso, aqui a gente encontra novos arranjos, né? Pelo desenho você vê novos arranjos de produção em rede, então eu não tenho mais uma sequência linear para a produção das coisas, mas o principal que eu queria, nesse momento, destacar é que a gente sai de um mercado que empurra produtos e serviços aos clientes a um mercado onde a demanda desses consumidores é que rege a produção. Isso começou assim já há algum tempo. Eu não sei se vocês se lembram do caso da Dell. A Dell ela foi uma das primeiras empresas de tecnologia a fazer o computador customizado sem estoque, sem ter as peças sem ter um computador já pronto. No momento que era disparada a demanda pela compra do computador, aí ele disparava essa demanda com essas especificações que o comprador queria para o conjunto de parceiros, né, de produção, e ele juntava essas peças todas para produzir aquele produto específico para aquela demanda específica. Então, esse modelo que mudou de empurrar para puxar, isso fez uma diferença enorme. E aí uma coisa que eu queria puxar aqui agora, né, é o conceito aqui de... Opa, fugiu aqui, cadê? Subiu. Ó, espera aí, vai ter que aparecer. Ué, aqui. Ah, tá. Isso. Beleza. Né? O conceito, né, desses, depois do modelo de negócio, os conceitos sobre ideias para a experiência de serviço e produtos modernos. Então, se a gente hoje está trabalhando
obedecendo, né? O mercado obedece à demanda do consumidor, eu preciso criar uma experiência para esse consumidor, para esse cliente, para esse usuário, né? Experiências de serviços e produtos que sejam rápidas. Ninguém mais tem paciência para esperar nada. Depois que o Google chegou e você pesquisa qualquer coisa em microsegundos e acha as respostas contextualizadas, né, é fácil de identificar, é acessível. Você tem na internet, nessa parte de compra, diversos sites de comparação. Né? Mesmo dentro hoje das grandes plataformas de consumo, você tem comparação de produtos, você tem opiniões das pessoas que comparam aquele produto e produtos semelhantes. Então, a experiência, se não for rápida, instantânea, pesquisável, né, instantaneamente pesquisável, identificável e acessível, isso é uma experiência que as pessoas não querem. Uma das primeiras áreas que fez com que e que agora faz com que nós, governo, tenhamos que agilizar nossas experiências com os nossos cidadãos, foi a área bancária, principalmente aí no Brasil. O banco online no Brasil ele evoluiu de tal forma que depois que a gente fazia tudo rapidamente no banco, resolvia, não precisava entrar mais em fila, ir na agência, praticamente tudo a gente resolve pela internet ou pelo aplicativo no celular, isso força a mentalidade das pessoas de não aceitar coisas mais que não são nesse padrão. Então, à medida que o avanço dessa tecnologia digital ela veio trazendo experiências rápidas, o que é devagar, o que é lento, o que não é, você não consegue pesquisar, o que você não consegue retorno, não está mais sendo aceitável. E como a gente está hoje a um clique de distância de qualquer coisa, então a pessoa muitas vezes vai e nunca mais volta, né, por conta de uma experiência. Coisa é ser uma experiência personalizada. Ou seja, assim como eu falei do computador para comprar, né, eu exatamente o que eu quero daquele computador, então a criação de soluções personalizadas, perfeita para as nossas necessidades, hoje é possível com muita facilidade. A gente vai ver ao longo do webinar o porquê que isso se tornou possível, né? E como, né, agora, com inteligência artificial, com toda essa questão, né, de análise de dados, né, saber exatamente o que eu vou oferecer, eu, gestor de uma plataforma, gestor de um ambiente, de um ecossistema, o que eu vou oferecer de mais personalizado àquelas pessoas que estão ali, né, consumindo os meus produtos e serviços. Outra coisa é que tem que ser relevante. Então, a gente tem que ser contextualizado, e a gente não precisa intervir para receber o que a gente quer. Então, isso é uma outra coisa que a gente está vendo. Né? Por acaso, por exemplo, alguém já fez uma pesquisa assim de leve, né? Poxa, para onde eu vou viajar? Aí marca lá um lugar assim, começa a visitar umas páginas de uma praia no Nordeste, né? Que está todo mundo doido para aproveitar o verão e tal. E aí, de repente, de tudo quanto é lado que você imagina, vem oferta sobre viagem na praia, hotel e restaurante, tudo que você puder imaginar. Por quê? Porque toda essa interação ela está sendo rastreada e todos os grandes players e o mercado está olhando para você, querendo te atender aquela necessidade e muitas vezes aquela, igual a Apple, aquela que você nem sabe que você tem ainda. Né? Então a Apple ainda antecipa o seu desejo. E humana. Então, assim, tem que ser amigável, né? Então, assim, até os chatbots hoje, se você for ver a voz, né? A voz do chatbot, você pode escolher. Você tem o seu celular lá, você seja como é que chama do a Google, minha filha que fala o tempo todo, Google, me fala isso, não sei o que, não sei o que lá. Aí vem uma voz que ela escolheu, tem a voz de mulher, tem a voz de homem, tem até a voz do Batman. Você sabia que tem a voz do Batman nesses robôs que conversam com a gente?
E fora isso também, essa questão de buscar o máximo de uma interação personalizada e humana. Então, essas experiências aqui a gente já se acostumou em vários pontos. O governo ainda tem muito a percorrer, a gente já está evoluindo nisso também, mas, em princípio, assim, o modelo governamental, né, que era um modelo muito baseado, o que eu posso fazer é isso, o meu processo é assim, o meu serviço é esse. Como não tem competição, né, no serviço de governo, houve um tempo que o governo não se preocupava em criar experiências. No entanto, à medida que isso foi entrando também, né, pelo fato da mentalidade das pessoas que trabalham no governo, elas estarem mudando por conta do experiência que eles estão tendo nas redes sociais, nos sites de compra, sites de pesquisa, né, nas todas as plataformas da internet, acaba que você passa a não aceitar também aquilo quando você está fazendo o seu trabalho e começa a enxergar essa experiência de outras formas. E aí tem um ponto interessante, né, que é esse gráfico aqui da cauda longa para os mercados, que antes, no mercado de massa, você não fazia um produto, né, você não criava um determinado produto que pudesse não ser muito vendido. Então, o marketing de massa, o mercado de massa, a popularidade daquele produto, para que você, né, essa cabeça, né, era onde todas o mercado se posicionava. Por quê? Porque não valia a pena nessa cauda pena, por exemplo, eu imprimir um livro, por exemplo, um livro sobre o cultivo de orquídeas. Né? Então, isso era uma coisa assim, o cultivo de orquídeas da, de tal lugar, é assim, de tal. Então, assim, são coisas que muito específicas para um público menor, mas que com a digitalização e com a criação dessas plataformas, dessas experiências e dessa possibilidade do ecossistema em rede, isso se percebeu o seguinte, principalmente as grandes plataformas, a Amazon, por exemplo, percebeu que mesmo que eu tenha poucas pessoas interessadas naquele nicho, mas se eu construo uma quantidade enorme de nichos, esse valor aqui que eu vou gerar é semelhante ao valor do mercado de massa. Então, hoje, a gente tem especificidade para tudo quanto é coisa de conteúdo, de produtos, de serviços, porque existe uma facilidade na experiência, na descoberta daquilo que eu preciso, de forma personalizada, rápida, humana e relevante, exatamente para aquilo que eu quero. Então, esse contexto, né, essa mudança do modelo de negócio fez surgir os ecossistemas e plataformas, né? E aí eu vou falar um pouco, né, da questão do ecossistema. E quando a gente pesquisa, eu coloquei aqui digital ecosystem. Você põe uma pesquisa no Google e aí bota as imagens. Você vai ver que é exatamente essa agregação em rede, muitos participantes, é muito complexo normalmente as estruturas de rede, porque é flexível e passível de permissão, de participação de grandes, de pequenos, de pessoas que estão interessadas em produzir, consumir, outras só em consumir. Então, são comunidades dinâmicas, coevolutivas, e são diversos atores criando valores. E esses modelos, eles muitas vezes são de colaboração e competição ao mesmo tempo. Antes, nunca se imaginava, né, no mercado de massa, no mercado industrial, que um concorrente se aliasse a outro, porque a disputa era lá na ponta pelo melhor produto e serviço. Hoje não. Hoje você tem concorrentes, cada um com seu core business
e com especificidades X e Y que podem trabalhar em conjunto numa ação. Isso está acontecendo, porque às vezes assim a diferença, as diferenças perceptíveis nos produtos e serviços que antes eram imperceptíveis, porque eu tinha que jogar uma propaganda genérica, eu tinha que não achava meu público facilmente. Agora não, agora como eu tenho e sei exatamente pela análise de dados qual é o meu público, o que eu tenho que fazer, exatamente o que eu estou entregando, por isso que o mundo hoje ele está mudando e as startups estão comandando. Né? Elas estão chegando e tomando lugar porque elas enxergam aquele nicho, aquele problema específico, eles trabalham de uma forma. Como você pensa que o WhatsApp, né, ele varreu, né, dezenas, centenas de empresas de comunicação de massa em menos de 5, 6 anos, é uma coisa impressionante. E com uma proposta simples de você fazer textos curtos e se comunicar instantaneamente. Então, assim, essa questão dos ecossistemas, quando eu permito, então, a mistura e a participação, grandes, pequenas, indivíduos, e aí a criação de valor em uma escala totalmente exponencial, muito maior do que aquela escala do modelo industrial. Que aquela escala do modelo industrial estava restrito à capacidade de uma organização. Aqui não, aqui no ecossistema, você tem uma escala que todos podem participar contribuindo e consumindo. E aí aquele desenho agora faz muito mais sentido o porquê que hoje a gente tem esse volume e esse medo realmente das corporações, né, que estão ainda no caminho industrial. Um exemplo, tem uma pesquisa lá do Vale do Silício que diz que naquela lista da Fortune 500, né, as 500 empresas mais valorizadas do mundo, daqui 5 anos, metade dessas empresas ainda não foram criadas. Aí você pensa, como pode uma coisa dessa? Por quê? Porque existem empresas, né, como o Angry Bird. Vocês se lembram daquele passarinho que você jogava e batia nas coisas e quebrava e tal? Ele começou com aquele aplicativo e aí, de repente, em pouquíssimo tempo, ele estava quase a 1 bilhão de usuários. 1 bilhão. E aí ele passou a cobrar R$ 1,99 por ano. Então ele foi de 0 a 2 bilhões de faturamento. Tudo bem, 2 bilhões, vamos dizer que desse 1 bilhão, 500 milhões pagaram em 99, porque os filhos não deixaram em paz até pagar, porque eles queriam aquela evolução. E aí você sai de 0 para 1 bilhão de faturamento, e aí não é só 1 bilhão de faturamento por conta dessa cobrança de 1,99. Por quê? A partir do momento que 500 milhões, 1 bilhão de pessoas me conhecem, eu viro filme, eu viro boneco, eu viro desenho, eu viro revista, eu viro faço propagandas e tudo mais em torno de um ecossistema amplo a partir de um consumo em massa, mas uma massa global agora, porque você não tem mais limite de localização, principalmente para produtos digitais. Então, o produto digital não custa nada, uma vez pronto, você distribui ele custo zero. E isso, né, muda completamente o nosso conceito hoje de mercado e de forma de trabalhar, forma de consumir. E aí eu trouxe um conceito de 2006 sobre ecossistema digital. Então, vamos falar com calma aqui. Ambiente interativo aberto, ou seja, a participação é aberta a grandes, pequenos e todas as diferenças. Flexível, agregado em domínios, então exatamente essa questão da personalização dos nichos em domínios, orientado à demanda e à busca de auto-organização dos agentes, onde cada espécie conserva o ambiente, é proativa e responsiva em seu próprio benefício. Ninguém entra no ecossistema a não ser para se beneficiar. Só que como o modelo, ele é um modelo colaborativo, ele é um modelo
que te permite extrair, mas também oferecer, normalmente essa auto-organização ela passa por uma conservação do ambiente e, e, e a possibilidade de você reconhecer, né, e a gente vai ver o seu papel com muita clareza e expandir os papéis, coisas que não eram possíveis expandir papel na época do mercado fordista. E aí, que esses ecossistemas eles existam, a gente então foram criadas as plataformas de negócio. O que é uma plataforma de negócio? É um modelo exatamente que permite essa multiplicidade, esse suporte ao ecossistema, onde eu tenho produtores e consumidores interagindo, né? Uma infraestrutura que facilita a conexão, onde eles constroem e trocam valor. E governa o mercado que se aglomera sobre ele, determinando quais interações desejáveis e quais são indesejáveis. Então, aqueles que são os gestores, os donos da plataforma, eles definem papéis possíveis e que interações são interessantes ou não dentro daquela plataforma. Outra definição é baseada em componentes. Então, eu tenho uma estrutura de governança onde eu tenho um conjunto de protocolos, quem pode participar, que papéis eles vão fazer, como que eles vão interagir, como uma disputa, né, uma concorrência resolvida, define-se essa estrutura e um conjunto adicional de protocolos para facilitar conexão, coordenação e colaboração. Então a gente está vendo que a colaboração, a coordenação, a interação, isso é o cerne do modelo mental digital. É o cerne, porque a gente avançando um pouco, né, para entender como é que funciona o ecossistema de plataforma, vocês vão ver que a gente sai de um sistema, né, onde a gente tinha uma arquitetura fechada. Então a gente criava os nossos próprios sistemas, né, dentro das empresas, o sistema então era construído para trabalhar em conjunto daquela forma que a empresa pensava, da forma como ela achava que tinha que fazer, dentro de uma performance otimizada, sim, mas para aquele business que ela tinha naquele momento, né, onde a qualidade, a confiabilidade era toda controlada pelo gestor do sistema, ou seja, o proprietário do sistema. Por quê? Como a gente viu, o foco era o valor para o cliente, ou seja, eu queria oferecer meus serviços e meus produtos que eu tinha ali da melhor forma possível para o maior número de clientes possível. Com o tempo, eu percebia que eu tinha uma segmentação do meu mercado e eu podia, mesmo dentro dessa arquitetura fechada, modularizar algumas coisas, ou seja, customizar, né, algum tipo de atendimento, algum tipo de produto, mas normalmente limitado a componentes do core da organização. Eu não tinha uma visão, né, de agregar módulos externos que não fazem parte do negócio. Agora não, agora quando a gente fala então, né, de agregação de negócio, e aí todas essas plataformas têm o que eles chamam de interface de programação de aplicativo, que são as APIs, elas permitem que outras pessoas de fora da plataforma, conhecendo a forma como aquela plataforma funciona, ofereçam serviços específicos, ofereçam produtos que não existiam antes naquele modelo. Até um ponto que essa plataforma ela é totalmente aberta e quem demanda o que vai se agregar ou não é mais nem o dono da plataforma, são os próprios usuários, são os próprios consumidores. Então, se eu olhar para esse desenho aqui, pensando na evolução do celular, por exemplo, é simples.
Antigamente, a gente tinha um celular, dentro o Motorola era uma coisa, o Samsung era outra, né? E ali cada um tinha os seus aplicativos para fazer chamada, para fazer isso, aquilo, até alguma customização, um telefone mais moderno tem isso, o outro não tem, tá? Um produto customizado, enfim. Aí quando veio o sistema operacional aberto, o Android, aí várias empresas, então, migraram para essa plataforma. Eles têm uma base, que é essa azul aqui, que é o Android básico, mas cada um fez a sua personalização, construiu e chamou, né, o Android chamou quem? Chamou a comunidade toda para abriu, né, a forma de se trabalhar com aquele sistema operacional. E aí qualquer um hoje pode produzir aplicativos e colocar, então, na loja do Google, na loja da Apple, enfim. E aí a gente vê que na hora que eu vou usar, tudo bem, eu posso até ter se eu quero ligar, eu tenho que ter o componente de ligação. Mas pode ser que eu use só o WhatsApp. Então, para mim, ali, na minha tela do celular, eu vou ter só aqueles aplicativos que me interessam. O Bruce vai ter só os que interessam para ele, a Flávia, enfim. A plataforma ela passa simplesmente a orquestrar os recursos, a demanda que define o que eu vou usar ou não, né? O que vai ser utilizável ali. Então, eu tenho na prateleira uma quantidade enorme de possibilidades, que aí vai me dar aquela experiência rápida, que eu não preciso pedir um sistema. O sistema já está ali pronto. Eu preciso só pegar na prateleira e falar assim, isso aqui me serve, vou usar. Né? E essa possibilidade, né? Você vê que as interfaces estão cada vez mais personalizadas, mais humanas. Então, se você escolhe um determinado aplicativo dentro do celular, logo te mostram vários outros que as pessoas também estão usando, pessoas com seu perfil, enfim. E isso gera o quê? Uma troca de valor e dados entre todos os participantes. Então, eu não tenho mais o valor concentrado numa empresa, e sim no ecossistema. E aí, a forma como essas informações, valor, dados, são coletados e são compartilhados, é o grande desafio que a gente tem hoje, quando a gente vê agora a implementação da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque até agora, pelo menos no Brasil, não lá fora, aqui fora, essas leis, mas também são recentes. Aqui em Israel, por exemplo, é de 2017. É muito recente a lei de proteção de dados. Né? É de uma década para cá. Por quê? Porque toda essa arquitetura aberta permite, então, né, uma troca, né, entre todos os participantes que vão se beneficiar dos valores e dados. Né? Então, se eu tenho uma plataforma, eu só faço o meu módulozinho, mas ofereço ali e consigo, com essa oferta, atingir todo o público daquela plataforma, isso é fantástico. E aí a gente tem, né, mostrar aqui um pouco quem são os personagens dessas plataformas. Né? Então, eu tenho os proprietários, onde eles têm esse controle. Eles têm uma visão de mercado, eles garantem que essa plataforma exista e oferecem, né, essa governança e a possibilidade de ter outras partes interessadas, né, que vão olhar, são investidores, no caso, por exemplo, de uma plataforma como o PJE, eu tenho órgãos como a OAB, né, a Associação de Magistrados, que o sucesso ou o fracasso de um processo eletrônico ele é importantíssimo para esses stakeholders, para essas partes interessadas. Eu tenho os parceiros, né, que fazem a produção e o abastecimento de funcionalidades, de produtos e serviços dessas plataformas, que estão muito próximos dos donos da plataforma. E tem o que eles chamam de peer produtores, que são pares, né? que eles percebem uma forma de fornecer o valor do lado da oferta. Enquanto os peers consumidores, eles são as entidades que demandam e querem consumir e utilizar o valor. Então, isso aqui, se você for ver esse desenho, né, e o desenho da rede, fica muito claro que aquele modelo
da produção industrial não consegue mais competir. Não tem como. Um exemplo que eu vou dar, eu fui diretor de internet do Tribunal Regional Federal do Rio. Na época, o tribunal tinha gasto uma fortuna, eu não vou dizer com que empresa, mas com um sistema proprietário para gerir a internet e a intranet. Aí eu entrei. Quando eu entrei, eu não conseguia nem mudar um banner que o sistema caía. De tão travado que estava, a forma como... Porque na época foi quando começou essa necessidade de acessibilidade, né, nos sites de governo, né, na internet do governo, e a gente, essa plataforma, esse software que o tribunal tinha adquirido, ele não era acessível. Então, para se fazer um projeto acessível, houve uma série de coisas que foram ser feitas pelos profissionais de TI para poder gerar essa acessibilidade. Aí eu sei que ficou uma confusão nesse desenvolvimento, então estava tudo travado. Eu entrei e não tinha dinheiro para fazer. Eles não queriam mais gastar dinheiro, não estava funcionando. E eu vinha da iniciativa privada, como consultor, já tinha tido uma empresa de internet, e estava naquela época, isso em 2008, né, eu estava entrando no mundo do software livre. Eu tinha tido algumas experiências de desenvolver plataformas, e quando a minha plataforma ficava ótima, surgia uma nova demanda e eu pensava assim, puxa, eu vou ter que gastar um tempo para fazer isso, mas esse cliente não vai pagar o suficiente, os outros clientes não vão querer. Então, esse impasse, né? O que eu produzo, o que eu não produzo, o que eu ofereço, o que eu não tenho que oferecer. Quando veio, né, e começou a escalar os softwares livres, onde você tem tem exatamente essa plataforma aberta e uma quantidade enorme de pessoas e empresas produzindo, eu falei, eu vou instalar uma dessa aqui e fazer um projeto piloto para tentar substituir esse proprietário. Aí a gente eu tinha um web designer na equipe, né? E só que essas plataformas elas oferecem muitas coisas prontas. E uma dessas coisas que é muito importante são o conjunto de modelos, templates visuais, para que você só aplique e você já tenha pronto um visual bem interessante. E eu pesquisei e achei uma de $80, que tinha simplesmente mais de 10 mil vendas. Ou seja, o cara já tinha ganho quase $1 milhão com aquela venda dele de um conjunto de templates. Então era uma coisa fantástica. Eu falei, quando que eu vou com um designer conseguir desenvolver alguma coisa disso? Quantas horas vão, quantos meses, quanto tempo eu vou? Não, fui lá, eu paguei do meu bolso, dividi com ele até, falei assim, o que você acha? Você quer desenvolver ou vamos comprar esse conjunto de templates? Compramos por $80 para multi-site, e a partir daquele momento eu já tinha o componente visual do meu site pronto. Era só colocar o conteúdo. Então, assim, isso simplesmente derrubou esse modelo de plataforma aberta, onde eu tenho esse conjunto de produtores. E aí essa plataforma que eu usei lá, que é a que a gente usa, que eu vou mostrar no final do webinar de hoje, eu vou mostrar que é a que a gente usa na escola, ela simplesmente permite que a gente tenha uma agilidade na produção, né, e no atendimento a demandas que um sistema proprietário nunca vai conseguir ter. Então, o que uma plataforma deve ter? Primeiro, esse menor custo de transação para impulsionar a evolução dos mercados, né? Então, tudo que é redução de barreira de entrada de fornecedores e clientes é o mais importante aqui, dentro da plataforma. Mercados fragmentados como oportunidade de buscar eficiência. Então, quando o Uber surgiu, você tinha várias cooperativas de táxi, mas era muito fragmentado e local. O Uber vem e abraça toda essa demanda, essa possibilidade de integração de uma vez só. E aí a gente sabe a confusão que isso criou
entre o mercado dos taxistas. Né? Passar para o cliente a economia introduzida pela eficiência. Então, quando a gente fala de eficiência de plataforma, não tem comparação com eficiência de uma produção interna linear. Né? A coisa é muito mais forte. Né? Inovação no preço, graças aos mecanismos e dados do mercado. Com essa supersegmentação, eu consigo identificar o meu cliente e o meu usuário, o meu consumidor, de uma forma muito precisa. E aí eu não preciso gastar fortunas com divulgação, não preciso gastar para identificar, porque os dados eles estão disponíveis. Né? Construir mecanismos que suportem fornecedores de todos os tamanhos, investir na criação de mecanismos que tragam o melhor para o topo, então reputação, busca, enfim. Né? Isso tudo parece muito claro, porque a gente já vive isso normalmente, mas quando a gente vai construir as nossas soluções, será que a gente tem pensado nisso? Investir em mecanismos de fortalecimento, aumentando o potencial dos trabalhadores. Né? Isso trouxe o quê? Crescimento exponencial de empresas baseadas em plataformas. Então, essa pesquisa aqui de 2018, 50% das 30 marcas mais valorizadas do mercado em 2018 eram empresas baseadas em ecossistemas de plataforma. 70% dos unicórnios, ou seja, empresas que em muito pouco tempo saem do zero a $1 bilhão, 70% baseadas em economia de plataforma, na época com um valor de mercado, então, de 4 trilhões de dólares. Então, assim, isso é irreversível. Né? Esse movimento para ecossistemas, para plataformas digitais, né? E se você pensar nesse valor reinvestido em inovação, em abertura, em novos processos de utilização dessas tecnologias emergentes, realidade aumentada, tudo, dinheiro que não falta para esse pessoal investir e reinvestir para poder melhorar a experiência de todos os stakeholders a cada momento. Né? Então, a gente vê essa evolução, e eu vou falar rapidamente aqui, que todo mundo hoje fala, que a gente saiu, então, né, lá, a primeira plataforma lá na década de 80, então a gente tinha um mainframe, um terminal, eu comecei no tribunal trabalhando em terminal MAMPS, que era um terminal preto, que os mais antigos aí podem até se lembrar, ou não. Depois a gente veio com esses programas, essa plataforma cliente-servidor, onde a gente tinha o Windows e instalava aplicações no Windows que comunicavam com o banco de dados interno da empresa. Aí hoje não, hoje a gente tudo está na nuvem, né? Ou seja, existe uma plataforma lá, inclusive por isso, né, essa questão da nuvem, mobilidade, analisa, ou seja, os dados e essas plataformas sociais, né, as tecnologias sociais, fazem com que hoje a Amazon ela evoluiu de uma loja de e-commerce, né, de uma loja de venda de livros, a uma produtora, né, e disponibilizadora de plataformas. Hoje, a Amazon é a empresa mais valiosa do mundo exatamente por quê? Porque ao construir a própria plataforma, ela percebeu que aquilo era tão poderoso e começou a oferecer essa plataforma para milhões de empresas agora. Tem milhares ou milhões de empresas na plataforma Amazon. Netflix está dentro da plataforma da Amazon. Existe a Amazon Prime, que é um concorrente da Netflix, mas a Netflix usa a estrutura de cloud, de analytics, tudo que está dentro dessa plataforma da Amazon. Então, é uma coisa muito, muito poderosa realmente. E aí, falando de governo, né, onde é que a gente está nisso tudo aqui? A Gartner ela fez um desenho, né, então a gente fala ainda do EGOV, né, onde a gente tem os portais, né, a estratégia de canal, os portais. Agora a gente já está vendo, né, uma evolução para o governo como uma, né, ser dados abertos, serviços abertos. Né, isso aí é uma evolução. Então a gente está indo na fase 2. Depois, se vocês que assistiram o vídeo da Estônia, né, a Estônia já começou lá na frente.
Quando ela resolveu fazer o governo digital, então tanto é que hoje ela oferece cidadania digital para o mundo inteiro. É uma coisa que para a gente é muito difícil de pensar, mas você abre uma empresa em alguns cliques, você faz a sua roda toda a sua empresa dentro da Estônia para ser parte da comunidade europeia. Quer dizer, coisas que a gente não imagina muito ainda, tá? Claro, é bem diferente um país de 1 milhão e poucos mil habitantes com o Brasil, com toda essa diversidade que a gente tem. Mas está avançando. Eu acho que a gente tem que olhar para esse mapa aqui e ver que nós não estamos parados. Como é que está o chat aí? Lorenzo, tá tranquilo. Alguma dúvida? Ninguém está falando nada? Também estou despejando um monte de coisa aqui. Tá ótimo, Lorenzo. Então tá. Continua. Então vamos lá. Então agora que a gente está já chegando na metade do nosso webinar, a gente vai falar um pouco, tentar nos orientar quanto à classificação e os tipos de plataforma. Então, segundo esse cara aqui, John Hagel, eu tenho as plataformas de agregação. Você vê que eu tenho o desenho aqui, tem os componentes, e elas se agregam um determinado nó, que eles chamam de hub, e todos em volta desse nó. O que essas plataformas fazem? Elas facilitam as transações, conectam usuários a recursos, então conecta usuários a serviços e produtos, e tende a operar nesse modelo, onde todos os nós da rede circulam em torno de um hub ou mais, um ou mais, porque aqui, como a gente fala que é agregado em domínios, eu posso ter esse desenho aqui repetidas vezes. Eu posso ter a mesma plataforma tecnológica, mas essa agregação aqui, com o hub no centro e nós em volta dele, em vários camadas. Eu queria utilizar, então, de novo, aquele negócio do minuto, para vocês me dizerem nomes de plataformas de agregação que vocês conhecem. Pode ser? 1 minuto. Na hora que der 21h59 aqui, ou 3h59 aí, todo mundo dá o enter das plataformas que conhece. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei porque o chat meu não aparece aqui. Eu tenho que parar de. Vou parar de compartilhar para ver o chat. 21h59 ou Pessoal, 3h54. só manda depois quando o Lorenzo der o ok. Não manda ainda não. Já! Pode mandar. Então aqui, ó, vamos ver. E vamos ver por quê, né? Ó, Cortana. O que é Cortana mesmo? A Cortana é a plataforma, é aquela que fala? É o que fala. Foi na hora que você perguntou, não lembrou o nome? Aí ele Uhum. Mas a Cortana, o que ela faz então? Você pergunta para ela e ela te conecta a recursos, né, a links. Pode-se dizer. Assim, o Uber, com certeza, ou seja, conecta as pessoas aos carros disponíveis. LinkedIn. LinkedIn eu não consideraria como uma plataforma de agregação, mas a gente vai ver o porquê. E o Udemy, sim, eu conecto as pessoas aos cursos. Airbnb conecta pessoas a apartamentos que estão procurando. Amazon, Uber, iFood, Book, exatamente. Então são as empresas americanas, são as empresas ditas de comércio eletrônico, né? Exatamente, eu botei aqui eBay, Amazon. Então, são as empresas que agregam os usuários aos recursos. Aí eu tenho outro tipo aqui, que são as plataformas sociais. Ou seja, ela faz o quê? Ela facilita interação social, conecta os indivíduos às comunidades e tende a fomentar relacionamentos em rede em forma de malha. Você está vendo que aqui, ó, a gente sai aqui do conjunto de pessoas, quando entram na plataforma social,
esse desenho aqui, ele simplesmente se mistura, né? Cada um pode se conectar com outros quaisquer e quantos forem. E essa é a essência das plataformas sociais. Então, o Facebook, isso, o LinkedIn, ele une pessoas, né? É uma rede social de profissionais, né? O WhatsApp, Facebook, YouTube, Twitter, enfim, todas essas redes sociais a gente tá cansado de saber o que que é, né? A outra tipo de plataforma é o que a gente chama de plataforma de mobilização, ou seja, ela facilita a mobilização em torno de objetivos comuns ou complementares, move as pessoas para trabalhar juntos, né? Então, ela tende a fomentar relações, né, de longa data, né, em direção a objetivos compartilhados. Aqui entra exatamente todas essas plataformas de software livre, elas estão aqui, como, por exemplo, o Linux. O Linux, na época que ele surgiu, o domínio era completo do Windows, da Microsoft. E o Linux surgiu, e hoje, em termos de servidores, né, ainda a Microsoft domina muito ainda a ponta lá, o meu computador como consumidor. Mas onde tem servidor, onde tem plataformas, praticamente tudo é Linux, porque Linux é gratuito, Linux é aberto, Linux eu consigo reunir um conjunto enorme de pessoas interessadas em fazer a evolução da plataforma, que nenhuma empresa é capaz, nem a Microsoft é capaz de acompanhar. Então, essa evolução, né, dessas plataformas de mobilização, né, e tem várias outras, por exemplo, plataformas que esses dias eu vi um vídeo bem legal assim, né? É uma plataforma que mobiliza pessoas que estão interessadas em assistir um show de um determinado artista. E aí ele faz aqueles crowdfunding, né, que é você financiar a vinda de um artista na sua cidade, e aí você tem, se você conseguir tantos, o artista vem, aqueles que pagaram primeiro um preço mais caro, depois são ressarcidos se outros entrantes. Então tem toda uma lógica de mobilizar as pessoas em direção a um objetivo comum, que nesse caso é obter um show de um artista que não viria na cidade se fosse encarar aquele gráfico lá do Cauda Longa, assim, não tem tanta gente aí nessa cidade que justifique um produtor comprar o show e tentar oferecer. Mas pode ser que, na verdade, falte só a mobilização das pessoas em relação a isso. Então, isso é uma questão interessante, né, as plataformas de mobilização. Sim? Por aí. Luísa que está lembrando daquele Vaquinha, seria isso, quando se reúne para Vaquinha? financiar isso? Isso, vaquinha, exatamente. Você se mobiliza por um objetivo comum, né? E aí você tem o que ele chama de as plataformas de aprendizagem, que se você for ver aqui, tudo bem, ele facilita o aprendizado, né, traz os participantes, né, para trabalharem juntos, terem insights juntos ao longo do tempo, tende a promover, né, relações mais profundas, baseadas em confiança, onde os participantes têm a oportunidade de realizar o seu potencial trabalhando em conjunto. Então, só que isso aqui, se for levar a plataforma de aprendizagem para uma dimensão a mais, ela é a mistura das outras plataformas, né, em arranjos onde a gente vai estar buscando aprender novas coisas. Então, assim, é possível você, dentro de uma plataforma de aprendizagem, agregar, né, como a gente vai, que eu vou mostrar na nossa, a gente tem todos esses produtos que a gente tem feito aqui, esses webinários, eles estão sendo publicados na nossa plataforma de agregação, permitindo que as pessoas vão lá e assistam depois. Então, esses produtos que a gente está oferecendo, ainda não temos
que está faltando ainda para a escola avançar mais um pouquinho, é ter a interface dessa plataforma mais visível para o nosso tribunal. Uma interface de portal, né, como o pessoal gosta, de encontrar tudo ali. Por quê? Porque o software que a gente está usando da intranet é um software que não é uma plataforma que, ao longo do tempo, ela evoluiu como outras plataformas. Mas ela é uma boa plataforma, a gente tem os usos, a gente consegue fazer, mas a gente não consegue evoluir muito em cima dela. Então, agregação, plataforma social, a gente está trabalhando com algumas ideias exatamente de permitir que as pessoas se comuniquem entre si, né, dentro dos próprios cursos autoinstitucionais, quem já fez alguns cursos agora desse modelo da série, como é que chama a nossa série? Soft Skills, talvez alguém tenha feito. No final, a gente tem fóruns, né, onde os próprios alunos eles interagem entre si para trocar as ideias, porque são autoinstitucionais os cursos, e mobilização também. Então, se a gente trabalha com essa ideia, onde a plataforma de aprendizagem ela agrega, né, ela traz características, né, de todas as outras plataformas, essa plataforma é o grande objetivo das plataformas atuais. Tanto é que toda plataforma que a gente se insere está cheia de tutoriais para você aprender como usa, como faz. Olha, se você quiser fazer, você entra na plataforma da Amazon e pesquisa e-books, né? Mas no final você encontra assim, e se você não quer fazer o seu próprio e-book, aprenda aqui como fazer e publicar na minha plataforma. Então, assim, toda essa parte de aprendizado, como a gente precisa avançar em inovações e evolução, e as plataformas e os ecossistemas não podem parar, e o que mais importante que essas plataformas têm que fomentar? É o engajamento, né? Então, a gente vai falar um pouco agora de plataformas de engajamento, da parte mais teórica dessas plataformas. Todas essas plataformas que a gente está falando, sim. Tem algumas perguntas aqui no chat, antes de você Pode mudar, né? fazer. Pode fazer. O Luiz está falando assim: muitos influenciadores vendem seus cursos dos mais diversos tipos, investir em ações, aulas de geografia. Essa seria uma mescla delas? Influenciadores, isso. Esses cursos. Você vê que o que acontece? Exatamente, cria uma comunidade, vende o serviço, né, a finalidade aprendizado, educação, né, e criação de grupos, exatamente. Então aqui você está misturando. Então se a gente for perceber, todas as plataformas que de alguma forma começaram com um certo tipo predominante, elas estão evoluindo para plataformas de aprendizado. O YouTube seria uma plataforma de aprendizado? Vamos pensar. A forma que o mais predominante do YouTube ela é uma mistura de uma rede social com com uma plataforma de agregação. Ou seja, eu publico meus canais e as pessoas têm acesso aos meus vídeos, mas mais do que isso, têm acesso a mim. Porque se ela comenta lá no meu vídeo, eu comento de volta e aquilo é uma. E outra coisa, eu considero sim uma plataforma de aprendizado, porque eu vejo meus filhos, tudo que eles fazem, eles aprendem no YouTube. Esses dias a gente saiu, a minha esposa saiu de casa, e aí minha filha começou a sentir sintomas de uma gripe. Achava que estava com febre, mas não sabia e tal. Aí eu liguei para meu filho mais velho e falei assim, não, peraí, então vamos ver se ela está com febre, pega o termômetro. Só que ele tinha um termômetro que não era o digital que ele estava acostumado, era o de mercúrio. E quem falou que ele já tinha visto um termômetro de mercúrio na vida? E aí ele achou um termômetro de mercúrio. Mas ele não. Aí ele foi no YouTube e descobriu como é que usa o termômetro de mercúrio. Ele balança lá o termômetro e tal, não sei o quê, tirou a febre. Então, é uma plataforma, com certeza, de aprendizagem. Né? Até para isso serve. Né? E a gente, às vezes, acha que isso é uma besteira, mas tudo que a gente não sabe e
precisa aprender, não é besteira. Né? Qual é a culpa dele de nunca ter visto um termômetro de mercúrio? Hotmart seria um tipo de learning platform? Sim, a Hotmart ela é uma plataforma que mistura isso tudo. Porque, primeiro, que ela faz essa agregação de conteúdos. Então, ela permite, ela foi criada essencialmente no início para venda de conteúdos, né? Para ser uma plataforma facilitar a venda de conteúdos digitais. Só que ela percebeu que ela não tem que vender conteúdos, ela pode agregar pessoas que não produzem um conteúdo sequer, mas são bons em fomentar redes. Então, o que acontece na Hotmart? Eu vou fazer isso agora. Esse meu curso, Os 4 Pilares do Mindset Digital, eu vou transformar ele num e-book, agora no mês de dezembro que eu estou de férias, e vou colocar na Hotmart e oferecer 50% de comissão, até mais, 70% de comissão, para as pessoas que estão lá no Hotmart vender para mim. Então, tem um cara que eu vi lá no Hotmart, que ele vendeu a R$ 3 a receita de bolo de chocolate da vovó dele. Só que ele vendeu 10 mil vezes uma receita de bolo de chocolate. Não foi ele que fez a receita, ele só disponibilizou lá. E aí ele vendeu 10 mil vezes essa receita. Porque R$ 3 eu pago. Se o bolo de chocolate é aquele fantástico, fez um vídeo da vovó fazendo, não sei o que e tal, passou a receita. No começo era assim. Hoje em dia você não precisa, o YouTube está cheio disso já. Mas a Hotmart, sim. E ainda tem agora de cursos, né? Então te ensina a ser produtor de conteúdo, ela te ensina a ser vendedor de conteúdo. Então tem muita gente tirando muito dinheiro sem produzir nada, mas fomentando esses conteúdos interessantes que estão lá na Hotmart em rede, nesse modelo de comissionamento. Né? O YouTube Edu e tal, então foi isso. Né? Então o pessoal está sintonizado. Está todo mundo por dentro das nossas plataformas. Aí entra essa questão da plataforma de engajamento, vou falar um pouco, né, dessa questão no sentido da cocriação como referencial teórico. Né? Então, a cocriação, na verdade, assim, eu tenho vários nomes para isso. Né? Então, no início surgiu inovação aberta, ou seja, eu tenho um problema e abro para toda a comunidade, defino esse problema e peço para as pessoas me darem ideias. Isso ainda tem muito ainda, uma coisa que funciona bem. A cocriação, que eu vou explicar com mais calma aqui agora, crowdsourcing, que é essa questão das plataformas de mobilização, onde, por exemplo, Linux tem milhares de produtores, né, de código para a plataforma. Né, esse peer production e outras ideias envolvidas no livro Wikinomics, que ganhou, né, o Nobel, né? O Wikinomics ganhou o Nobel com essa ideia exatamente que, por exemplo, uma dessa ideia peer-to-peer veio o Napster, que acabou com a indústria de discos, né, naquela época que não, eu pego meu disco que eu comprei e aí eu disponibilizo meu disco para você, e você disponibiliza o seu para mim, e aí a gente troca e tal, isso numa escala de milhões, ninguém mais, eu compro um disco e não preciso comprar mais disco nenhum. Claro que isso durante um certo tempo foi uma revolução fantástica, mas não funcionou para os artistas, né? Então, hoje, você tem o conceito do Spotify, que é bem mais interessante para os artistas. O Netflix, e hoje, inclusive, a gente tem, inclusive, contratado aí no tribunal, pela TI, a gente usa também na escola, um modelo tipo Netflix de cursos, né, onde a gente paga uma licença mensal e tem lá 90 cursos disponíveis para fazer. Né? Esses são cursos mais voltados à tecnologia, design e tal, então são esse maior da nossa área da escola e da tecnologia. Mas então, essa ideia de eu sou um par que produzo e também consumo, isso ganhou em 2007, ganhou o Nobel de Economia. E realmente a gente vê a potência, né, que é esse modelo co-criativo. Né? E aí, como referencial teórico,
né? Em 2010, eles perceberam que essa questão, a ideia da cocriação era muito mais assim, você abrir para os seus consumidores, para os seus clientes, darem palpite nos seus serviços, nos seus produtos, ajudar a produção, mas eles perceberam que as experiências, a melhor experiência para o consumidor final, exigem projetos de melhor experiência para todos os demais stakeholders. E aí entra, né, essa ideia de ecossistema, porque antes eu tinha na minha visão de fábrica, eu tinha um produto e eu olhava só para o consumidor, para o valor que o meu consumidor tinha, e até se ele quisesse me ajudar a fazer o que eu faço, eu deixo ele fazer. Mas quando se percebeu que, na verdade, existe mais partes interessadas, muitas mais partes interessadas do que simplesmente o consumidor, né? E aí começaram a trabalhar nessa referencial de cocriação com a participação em ecossistema. E dentro dessa ideia, né, de participação, de cocriação, aí tem essa definição aqui, ó, de como é que funciona essa cocriação. E aí é o que a gente viu lá na cocriação participativa e na interativa. A gente tem, quando, aqui embaixo, do lado esquerdo, somente do proponente é a propriedade, esse proponente que propõe, né, o problema e chama os outros para participarem, seja uma multidão de pessoas, sejam experts, eles definem o valor principal de uma cocriação para o proponente. O valor principal aqui vai ser gerado pelo proponente. Óbvio que os outros participantes têm um valor secundário, né? Mesmo aqui, a ideia, qualquer um pode se engajar, ou a gente tem um processo de seleção aqui, né, de engajamento. Agora, quando eu estou aqui falando que os próprios proponentes e contribuidores, né, eles se misturam, quer dizer, uma propriedade comum, eu tenho aqui comunidade de espíritos afins, então eu mesmo posso criar uma proposta, independente da empresa onde eu estou. Né? Eu fiz várias experiências disso na época que eu estava lá na internet do Tribunal do Rio. Isso está até, eu coloquei na dissertação do meu mestrado, que o mestrado foi exatamente a respeito disso, ecossistemas digitais de cocriação interativa intra-organizacionais. Então, eu estudei muito isso aqui, e essa coligação de partes, né? Que, na verdade, não é tão aberto. Eu tenho uma seleção que essas partes podem ser do mesmo perfil ou perfis complementares em torno de propostas que são alteráveis pelos próprios participantes. Então, aqui, do lado direito do quadro, eu tenho valor para o participante. O valor principal é do participante, enquanto do lado esquerdo o valor principal é do proponente. E aí esses são os arranjos. Agora eu queria, né, propor para vocês, eu vou botar isso aqui, ó, lá no chat. Vou botar isso aqui no chat. Eu quero propor para vocês peraí, aqui não. Aqui não, aqui. Eu tenho que parar de compartilhar. E o meu chat aqui é uma coisa. Tá. Então eu quero que vocês acessem aqui esse endereço. Faça a sua inscrição na ferramenta, ou quem já foi inscrito, faça o login. Pode entrar com o Google, ou colocar um e-mailzinho, é bem simples lá o processo de inscrição. E aí, eu vou compartilhar de novo. Aí vocês vão ver esse board aqui, ó. Peraí, aqui. Isso. Então aqui agora o seguinte, isso aqui é um exercício que vocês vão fazer ao longo da minha próxima etapa da explicação. Oi? Não foi o link no chat. Não veio o link. O quê? Não foi? Não, a mensagem não veio para o chat. Peraí. Cadê o chat? Parar de compartilhar. Ué, não foi? Ah, porque foi privado aqui pro iPhone.
memória. Não sei por que. E agora? Agora Apareceu? Sim. Tá. Então vamos lá. Vamos acessar. O que vocês vão ver é esse quadro aqui. Então, nesse quadro aqui, ó, eu vou até diminuir um pouco aqui. Está todo mundo conseguindo ver? Vocês vão ver até aí, né? Melhor que vocês virem no seu computador, faz um Alt Tab aí para ver a minha tela e a tela de vocês. Ao longo da próxima etapa agora que eu vou explicar, eu quero que vocês tentem preencher esse quadro aqui da seguinte forma. O now são coisas, ó, tá vendo aqui, ó, são coisas fáceis de fazer e não são muito inovadoras, porque já estão prontas, já estão feitas, né? Já estão disponíveis para fazer. Então, hoje, né, a gente tem... Né, e aqui é o seguinte, eu peço para vocês colocarem esse... vocês conseguem ver meu mouse andando aqui, quando eu faço assim? Sim, Lourenço, dá para Tá. ver. Então, aqui, ó, esse Stick Note, quando você clica aqui, tem várias cores. Eu quero que vocês usem o branco, se vocês perceberem que a iniciativa, né, ideias para fomentar a cocriação e tal, iniciativas que já existem, ou ideias, forem ideias que o tribunal deve propor, né? Então, o proponente aqui é o tribunal, e eu devo reunir todas as pessoas. Por exemplo, o planejamento estratégico do TJDFT de 2021-2026. Esse planejamento eu recebi um e-mail, existe uma plataforma para que a gente possa colaborar com o objetivo que é do tribunal, a proposta do tribunal. Então, aqui, isso entra, como já está acontecendo, eu vou botar aqui tribunal. O how é como eu vou fazer alguma coisa bem inovadora, mas difícil de execução. Eu poderia dizer o seguinte: eu quero usar a inteligência artificial para poder identificar pessoas que têm o perfil XYZ para fazer o meu curso, a próxima etapa do meu curso. Então, é claro que eu usar a inteligência artificial é uma coisa inovadora, mas é difícil. Então, aqui fica nesse conjunto aqui do HAL. Agora, esse HAL aqui, ele pode ser difícil hoje, daqui 2 anos ele está entregue. Porque a evolução dessas tecnologias exponenciais, ela vem muito rápido. Então, tenham ideias HAL, tenham ideias, e tem o AL. O AL aqui é o seguinte, é extremamente inovador e fácil de executar. Ou seja, a gente já poderia não está fazendo, mas já poderia estar fazendo agora. Então, eu pergunto, vocês entenderam a proposta aqui do exercício? Não, para fazer enquanto eu vou explicando. Agora, eu vou falar um pouco do paradigma da cocriação, explicando esse modelo de uma forma mais detalhada. Enquanto isso, vocês podem ir tendo ideias e jogando aqui. Tá vendo? Ó? Já tem um monte de gente passeando aqui. Ó. Não botaram nada ainda não, mas estão passeando. Começa assim, isso aqui é legal. Como é que tá aí no chat? Ninguém está conseguindo entrar ou já conseguia? Esse link novo. Tem pessoal que já deu certo. Visualizando. Então tá bom. Então vamos assim. Vamos assim vocês podem até me interromper para a gente não perder tempo também, que a gente só tem mais meia hora. Então vamos lá, eu vou voltar à minha apresentação. Tá. Então vocês vão navegando aí enquanto eu vou explicar o paradigma da cocriação. A plataforma de engajamento que está aqui no centro, né, de um dono da plataforma. Né? Então aqui a gente tem o proponente, o proprietário da plataforma do lado azul. Então são as organizações, né, seja do setor privado, público, social, quer dizer, tem uma plataforma que pode ser gerida por um ou vários atores desses aqui. Normalmente, pode ser até cogerida, mas normalmente é uma organização que oferece a plataforma e chama os outros a participarem. Né?
Usando exatamente esses recursos, né, da rede, enfim, né, as competências organizacionais, arquiteturas, enfim, toda essa parte. E aí, quando eu faço a proposta da esquerda para a direita, eu lanço uma proposta aqui, uma organização para dentro da plataforma de engajamento, isso eu chamo de cocriação participativa. Por quê? Porque eu defini o que é, eu, empresa, eu, dono da plataforma, eu, organização, defini uma questão, um problema, um desafio de cocriação e chamo os indivíduos que estão do lado de fora, os recursos sociais abertos, seja de fora completamente, ou seja, os funcionários, os servidores, quem quiser que esteja, para dentro da plataforma para agir, para cocriar. Então, isso foi o que lá na experiência, né, que a gente teve no fórum, a gente chamou de cocriação participativa. O valor principal aqui vai ser gerado para quem? Para a organização. Um valor secundário pode ser gerado aqui de conhecimento, de premiação, a gente pode premiar, pode fazer uma série de coisas aqui para incentivar, motivar o engajamento de quem está do lado de cá. Agora, quando eu vou e crio uma plataforma de engajamento que eu permito o lado direito, indivíduos, co-criadores, fazerem suas propostas, independentemente da organização que suporta a plataforma, eu tenho o que a gente chama de cocriação interativa. Por quê? Porque a interação ela vai acontecer de uma forma onde o engajamento vai ser espontâneo. Eu não tenho, eu tenho um engajamento. Claro que eu posso oferecer coisas aqui, mas não como empresa, eu posso oferecer como par. E aí entra a ideia da força dos pares para produzir, consumir e cocriar. Então, dentro desse paradigma aqui, né, quando eu falo então de plataforma digital de engajamento, eu crio uma plataforma com o objetivo de melhorar a colaboração, a coordenação e a cooperação. E aí a gente começa a entender que todas as plataformas, no final das contas, elas querem ser plataformas de engajamento, elas querem mobilizar insights, ideias coletivas. Né? Então, assim, eu preciso oferecer espaço, né, para que a plataforma cresça na diversidade. Então, por isso que hoje tanto se fala da diversidade. Por quê? Porque é a partir da diversidade que eu tenho ideias diferentes. Como é que eu vou ter ideias diferentes se todo mundo pensa igual? Né? Estimular o empreendedorismo ou tomada de decisões mais inteligente. Então, aqui dentro da plataforma, eu estimulo da melhor forma no caso, por exemplo, de servidores, intraempreendedores. Poxa, deixa eu trazer minhas ideias e deixa eu tentar desenvolver em conjunto com quem está ali. E isso o potencial do empreendedorismo é muito forte quando a gente fala das nossas organizações, mesmo a organização pública. Permitir melhor concepção de ofertas, produtos, serviços, experiências das organizações. Então, obviamente, o que aconteceu quando eu criei a plataforma lá no Tribunal do Rio? Eu desenvolvi, então, essa ideia de plataforma onde, de acordo com a demanda, eu te dou componentes para atender a sua demanda. Então, eu vou contar um caso aqui que está na dissertação, que foi muito emblemático. O psicólogo organizacional do Tribunal do Rio, ele volta de um doutorado na França, com um calhamaço assim, da tese dele, dizendo que precisava de um portal de psicologia organizacional por conta, né, da necessidade de formar novos líderes, por conta daquela situação, isso foi em 2013, 2014, logo 2013, 2014, 2015, 2014, eu acho exatamente assim, onde a gente estava prestes a tomar aquela pedalada, né, e simplesmente ver nossos planos de cargos e salários, né, indo pelos ares. Então, tristeza no trabalho, obesidade, tudo isso ele pensava, eu preciso de um portal. Aí eu falei para ele, olha só, eu tenho aqui, ó, como é que você quer começar?
E aí, dentro dessa plataforma, eu dei um blog para ele. Eu falei assim, escreve aqui o que você está pensando e a gente vai fazer chegar as pessoas aqui no tribunal. Um mês depois, ele não tinha feito nada ainda. Por quê? Porque a ideia que se tem de um sistema de informação, de pedir à informática uma solução, é uma ideia que eu passo o problema e você me dá uma solução. Agora, quando a gente fala de plataforma, eu não te dou a solução, eu te dou opções de solução que você vai se apropriar. E aí eu dei uma coisa assim, se aproprie disso e comece a usar uma coisa simples, esqueça o portal e comece a falar com as pessoas. O que você quer, na verdade, é se comunicar. E aí, um mês depois, ele contratou um estagiário. E o estagiário começou a botar a mão na massa e fazer isso. Aí ele criou o que ele chamou de compartilhando, chamou esse espaço de trilhas compartilhadas, compartilhando, e fez um cartão, um banner. Então, todo lugar que ele ia fazer, né, uma palestra, ou uma pessoa ia se consultar, né, com o psicólogo, ele dava o cartão e tal, e fomentou o engajamento das pessoas para falar do que ele estava preocupado, que a organização precisava. E isso ecoou muito. Assim, mas olha, eu queria fazer uma enquete. Eu falei, toma aqui, eu tenho essas ferramentas aqui. Eu não desenvolvia nada, eu pegava na prateleira, como se fosse um aplicativo, e disponibilizava para ele se comunicar, para ele fazer aquela funcionalidade naquele momento. E foi assim, eu preciso agora criar um grupo de discussão para falar sobre aqui, ó, tem essa ferramenta aqui. E ele foi aprendendo a se apropriar da ferramenta, falei, ó, entra no grupo de discussão da ferramenta, vê como é que eles estão usando e tal, e você usa aí, usa da melhor forma. E ele começou a se apropriar daquilo e começou a bombar. E aí ele começou a ter gente e tal. Chegou uns 3 meses depois, que eu entro lá no Compartilhando e tem um formulário lá. Eu falei, ó, peraí, eu não dei esse formulário para ele. Eu liguei. O que aconteceu? Não, é porque eu descobri num grupo que aí tinha o Google Forms, e aí eu fiz o formulário, que eu já captei, eu precisava de fazer uma turma e queria escrever as pessoas, mas era uma coisa extraoficial, então eu já fiz, já estou com tudo aqui na minha planilha, a turma está completa. Ou seja, essa apropriação da tecnologia, que antes ele não queria um portal, e depois ele começou a perceber que à medida que ele vai evoluindo na interação, é que ele vai percebendo as necessidades que ele precisa e vai descobrindo nessa prateleira enorme que são as plataformas. Um pontinho aqui, eu pego isso daqui. Não precisou pegar da nossa plataforma, pegou do Google, né? E aí foi evoluindo, e eu, quando eu dei isso aí, eu comecei a monitorar com o Google Analytics o que estava acontecendo. Começou a bombar de tal forma em 6 meses que chamou a atenção da presidência e da direção geral, que perceberam que as notícias da área de comunicação não eram lidas tanto quanto o que era publicado lá no Compartilhando. E aí essa bolha cocriativa que foi feita exatamente de uma forma muito pessoal, não foi uma forma institucional, foi uma forma pessoal do, do psicólogo e depois das pessoas que se agruparam a ele, começou a sofrer uma certa ingerência da presidência e da direção geral normal. Falou assim, não, peraí, então, ó, essa notícia que todo mundo precisa saber, publica lá no Compartilhando. Ele estava embaixo da área de gestão de pessoas. Não, peraí, olha, o pessoal está dando muito trabalho aqui no telefone, publica no Compartilhando os nossos formulários eletrônicos. E aí começou a desvirtuar aquela rede, aquele espaço, desvirtuar com necessidades da organização e não mais do grupo que tinha se associado. E começou a minguar até o momento que ele não tinha mais força para alimentar o público dele do que ele queria, porque ele ficou sendo um corredator da área de comunicação, ele ficou sendo um estruturador de serviços da gestão de pessoas, enfim. E aquilo foi se dissipando, porque as pessoas não queriam saber de formulários, queriam saber de discutir sobre a tristeza no trabalho de não estar recebendo o salário que merecia, de não estar recebendo o feedback, de não estar conseguindo ver a luz no fim do túnel e tal. Enfim, essas bolhas de cocriação, elas são
elas funcionam dessa forma. São bolhas, elas acontecem, elas crescem e elas sofrem ingerência de quem está no comando e controle. Por isso que hoje a gente vê que quanto menos comando e controle, mais inovação você tem. Por quê? Porque as pessoas se engajam espontaneamente. E esse é o grande segredo da cocriação interativa. É a espontaneidade de uma agregação virtuosa e de uma dedicação, porque a pessoa vê naquele ecossistema um interesse dela, um benefício para que ela esteja ali. Ao passo que quando você força, né, uma entrada ou força novos conteúdos, força novos serviços que não me interessam, eu saio daquele ecossistema. Né? Então, essa expansão do ecossistema de stakeholders potenciais criadores de valor é o final, a cereja do bolo de qualquer plataforma, porque essa expansão ela é exponencial, ela pode ser exponencial, que é o que está acontecendo em várias plataformas, e com essa mentalidade é que as startups começam. Elas começam com um modelo que pode ser escalável e expandir esse ecossistema globalmente de uma forma muito rápida. Aqui em Israel, eu estou vendo aqui coisas impressionantes de empresas que estão surgindo de um dia para o outro, já estão avançando de inteligência artificial, de marketing de relacionamento, marketing de influência agora, uma série de coisas no mundo high-tech aqui, que é exatamente esse modelo de diversidade, de facilitar a cocriação daquele ambiente onde se está. Então, quando você fala de iniciativas virtuais espontâneas dentro de uma plataforma digital de engajamento, ela provavelmente ela vai ter, pelo menos durante um certo tempo, uma força muito grande. E aí, a organização ela pode ser inteligente e aproveitar aquela força para algumas coisas que sejam comuns entre o que as pessoas desejam e o que a organização deseja. E, normalmente, se uma rede dessa está dentro da organização, as pessoas respeitam a ética, respeitam os critérios, porque sabem que aquilo ali é transparente. Então, isso é uma outra coisa muito interessante. Né? Eu tenho aqui, depois, como o nosso tempo aqui está meio curto, eu vou passar batido, porque eu já falei sobre isso tudo aqui. Mas depois eu publico lá no Ava, para vocês verem esse quadrinho aqui, que é bem legal sobre tudo isso que eu falei, a diferença da cooperação participativa e da interativa. E aí eu queria, né, agora, nesse mais 2 minutinhos, pegar então do que a gente falou no fórum, né, e pegar alguns insights aqui, trazendo das respostas de vocês, para vocês verem como agora vai fazer muito mais sentido essas respostas aqui depois do webinar. Então, no roteiro tradicional de gestão do conhecimento, há muita dificuldade de convencer as pessoas a contribuir. Há uma passividade que gera frequentemente desperdício de recursos públicos, não só financeiro, mas também atraso na evolução e qualidade do serviço prestado à sociedade. Isso é um insight assim, que agora a gente entende por quê. Né? Porque um ecossistema, a pessoa só entra se vê o benefício para ela própria. Claro que um ecossistema bem montado, ela beneficia ela e todos que estão ali no ambiente. A forma de participação condiz mais com a realidade dos governos. Vejo que as premissas e os princípios básicos elementares devem ser estabelecidos pelos entes públicos, cabendo aos entes privados o aperfeiçoamento das técnicas a serem desenvolvidas em matéria de tecnologia digital. Isso aqui é importante, eu botei isso aqui, porque realmente assim há controvérsias. Por quê? Porque se você a participação, eu preciso ter uma definição do que participar. E muitas vezes o que está acontecendo agora, que esse movimento ele é tão ágil, tão rápido e tão necessário, coisas novas e criativas, que a organização, né, não tem ideia do que ela precisa. Se ela tem ideia do que ela precisa, isso funciona. Mas se ela não tem ideia, é importante abrir para que a sociedade, né, as pessoas, elas possam desenvolver suas próprias ideias dentro de um ambiente receptivo. O Aurora, eu acredito que seja uma iniciativa muito forte, né, o Aurora, que é o nosso laboratório de inovação, nesse sentido, tanto de fomentar a participação no primeiro projeto, que é o Cartório 4.0,
mas também permitir que a gente leve coisas que estão na nossa cabeça, que a gente acha, ideias que a gente acha que pode compartilhar com outras pessoas, mesmo que, eventualmente, inicialmente, não tenha interesse direto pela organização. O governo deve fazer sua parte, não regularizando o mercado de informação, e sim facilitando o acesso à informação, bem como a interação dos usuários no ambientes virtuais. Além disso, deve também promover a autorregulação dos ambientes virtuais, bem como a disseminação dos conhecimentos mais relevantes. Então, aqui, a palavra-chave aqui é a autorregulação. Numa plataforma, não adianta a gente querer colocar regras de cima para baixo. E nem só de baixo para cima. Na verdade, são acordos que têm que ser feitos para que o próprio ecossistema se autorregule. O roteiro interação é mais atraente, mas não creio que se deva desprezar os conhecimentos relevantes ou deixar de lidar com o conhecimento de forma adequada. Acho que nada deve ser muito engessado. Correto. Isso aí. Iniciativas em ambientes virtuais e flexíveis, permitindo livre fluxo de ideias, independentemente da posição institucional. Pessoas... independente da posição institucional das pessoas, reconhecer e disseminar o conhecimento entendido como mais relevante. O gerenciamento da plataforma deverá pautar-se em transparência, colaboração e confiança. E sua implantação deverá antecipar-se de mudança de mindset, incentivo à cultura de inovação e visão centrada no usuário. Isso aqui está bem bacana, né? Porque é isso mesmo. Eu acho que a questão, esse curso, por exemplo, a ideia é que a gente mexa um pouquinho com as estruturas do pensamento. O curso completo, os 4 pilares, ele vai mexer mais ainda, porque ele vai habilitar, né, você a pensar em como eu faço para entrar, como eu faço, né, para liderar, como eu preparo, né, metas e resultados para poder realmente desenvolver uma iniciativa de plataforma e ecossistema. O equilíbrio entre o modelo de participação e de interação seja necessário, talvez iniciando pela participação na definição de plataformas, tecnologia de gestão de empregados, estando a plataforma definida, migrar para o modelo de interação. Aí sim, sendo um momento de cocriação e autorregulação. São ideias possíveis. Até porque, enquanto a gente não tem essa mudança de mindset, principalmente nas nossas lideranças, é mais fácil a gente conseguir desenvolver o modelo participativo do que o interativo. Mas não quer dizer que seja mais fácil, que seja indicado para aquela situação. Então, é preciso, né, encaixar pessoas dispostas a interagir e prover ambientes adequados à interação e colaboração, construir conjuntamente, coletivamente, garantir a autorregulação para tornar a coisa viável e sustentável. Isso é uma coisa, fomentar o encaixe dessas pessoas que já são automotivadas. Né? O TJ está atento às oportunidades de crescimento e inovação e planejamento estratégico na plataforma Brainstorming Web, construída de forma colaborativa, participantes de vários níveis hierárquicos de múltiplas unidades administrativas e judiciárias. E isso aí eu fiquei sabendo agora pelo fórum. Ótimo. Antes de definir qual o melhor modelo, acho que devemos observar qual a cultura da organização e das pessoas que farão parte do processo. Isso aqui faz sentido, sim, mas a gente nunca sabe quem quer participar. E por isso que a ideia de permitir que as pessoas se movimentem, né, pela plataforma faz com que a possibilidade de sucesso seja muito maior. Então, agora, visto isso, vamos voltar rapidamente antes do estudo de caso. Deixa eu voltar lá na nossa plataforma e ver o que aconteceu com ela. Tem muita coisa aqui. Lourenço, A colaboração. Oi. você pode explicar rapidamente de novo o quadro aqui, o now, o how? Tá. Ó. O now são coisas que não são muito difíceis, são inovações, não são muito inovadores, nem são muito difíceis de executar. Então, são coisas que normalmente já estão à mão e a gente ou já está fazendo ou está um passo de fazer, mas que não gera uma transformação, uma mudança muito radical. Alguma coisa incremental, uma mudança é legal, é uma inovação, mas assim, é um incremental, é uma coisa que não muda a vida de muitas pessoas ou não impacta demais uma determinada coisa, é o now. O how é o contrário. A inovação ela é forte, mas é difícil de executar.
Então, assim, é uma coisa que vai exigir um planejamento maior, uma tecnologia que a gente não tem disponível ainda, ou que, na verdade, o investimento é grande de recursos e de pessoas, e aí a gente tem o HAL. E o WOW é aquilo que é fácil e, ao mesmo tempo, modifica radicalmente as coisas. Né? Então, isso aqui é o WOW, que, na verdade, é o que a gente deve mirar no curto prazo. O HAL, a gente tem que criar condições para poder fazer isso acontecer. O WOW, não. O WOW já está pronto para fazer acontecer. Aí usar o nosso slogan da Nike, né, que serve mais do que tudo para isso, just do it. Tem que botar a mão na massa e fazer. Inovação, ela só acontece com ação. Por isso que tem, né? Inovação tem ação no nome, não é à toa. A gente precisa agir e apurar resultados, porque senão não é inovação. Se você só age, cria alguma coisa, mas não tem resultado, é invenção. Você inventou alguma coisa, mas não inovou, porque inovação está relacionado ao resultado. Por isso que nesse ambiente que a gente precisa inovar e cocriar, os 4 pilares são fundamentais. Eu preciso de uma transformação cultural, eu preciso pensar diferente, de forma a trabalhar colaborativamente e deixar realmente a minha criatividade fluir e deixar e dominar, saber me apropriar dessas novas tecnologias e das ideias, né, e gerar ideias. Eu preciso de uma liderança que consiga, né, capitalizar e confluir esses esforços individuais numa liderança que permita que isso se transforme em um projeto mesmo de inovação. Eu preciso ser ágil, eu preciso ter metas e gerar resultados para que seja inovação, e tudo isso baseado, quando eu falo de inovação e digital, nos ecossistemas e plataformas. É assim que hoje o mundo está sendo pensado. Então, eu vou voltar agora rapidamente aqui, que eu quero mostrar. Tem alguma coisa no chat? Quanto tempo a gente tem? Tenho 10 minutos para fazer uma navegação no nosso ecossistema de aprendizagem. Alguma questão aí, não? Não. Vai rolando lá no coisa que a gente, no quadro do Miro, e aí depois o resultado a gente publica lá no nosso AVA e eu vou comentar, e quem quiser, eu crio um fórum lá para a gente comentar isso aí que não estava no script. Eu estava no script a gente tentar finalizar agora, mas como o tempo é curto, a gente finaliza depois. E aí a gente abre uma discussão lá, eu boto o quadro como ele ficou e a gente discute um pouco pós-webinar de forma assíncrona, para a gente não perder o nosso tempo aqui, com isso que eu acho que é extremamente interessante. Quando a gente fala do ecossistema digital de aprendizagem da escola, a gente está falando de um conjunto de sistemas e funcionalidades que a gente tem utilizado, que dentro de várias, em termos conceituais, é uma plataforma, em termos de tecnologia, são vários sistemas que às vezes não se integram, mas a gente está se apropriando desses sistemas e gerando nosso ecossistema, mesmo sem muita sofisticação tecnológica, mas a gente está trabalhando essa ideia de ecossistemas e plataformas. Então, primeiro que a gente tem, vocês já conhecem, né, o nosso sistema de gestão acadêmica, né, que já tinha desde o início, né, que vem sendo desenvolvido e sendo melhorado dia a dia, onde a gente coloca a oferta, as pessoas fazem a inscrição, aí vem, né, transparência, a lista de quem está, todo esse processo acadêmico, a gente já tinha um sistema. Mas quando da criação da nossa área de ensino à distância, o ensino à distância ele requer uma preparação muito maior do que o ensino presencial, né? E muitas vezes, conforme for o alcance que a gente quer ter do curso, a gente precisa realmente montar um projeto instrucional, um projeto de construção do curso muito mais complexo e que envolve muito mais gente do que simplesmente uma aula presencial. Então, para isso, a gente desenvolveu a gente se apropriou de uma ferramenta gratuita
de gestão de projetos e desenvolvemos dois modelos que a gente chama o modelo de entregas e o modelo Kanban. O modelo de entregas, eu vou mostrar aqui agora. Deixa eu ver aqui, peraí. Esse aqui, ó. O modelo de entregas é um modelo onde a gente coloca... Não, peraí, não é esse que eu queria. Esse. Esse aqui, por exemplo, o modelo de entrega do nosso curso. Nesse modelo de entrega, a gente coloca, né, no tempo aqui, as fases que a gente vai percorrer durante o projeto, e a gente coloca aqui as entregas que devem ser feitas com o responsável e o prazo. Então, uma maneira bem simples da gente acompanhar o desenvolvimento, a gente não trabalha com uma gestão de tarefas, nem de atividades, e sim de entregas. Então, esse modelo permite o quê? Que eu passe a responsabilidade de uma entrega para uma determinada pessoa e ela vai se articular com tudo que ela precisa para poder gerar aquela entrega no prazo previsto. Como essa articulação é feita? Aí eu tenho o modelo Kanban, por exemplo, o meu modelo Kanban. Tenho uma entrega para fazer, então eu vou desenvolver aqui as minhas atividades e tarefas de uma forma visualizada, porque eu posso ter a autogestão, a gerência do que eu tenho para entregar, mesmo que não seja um projeto, pode ser um relatório, pode ser um texto, mas aí eu vou me programar aqui, dizendo o que eu tenho que fazer, o que está em andamento, o que foi feito. Simples assim. O Trello faz isso, essa ferramenta aqui que chama Asana. Né? A vantagem do Asana é que ela tem esses dois modelos, tanto o modelo Kanban quanto o modelo de lista, para que a gente possa fazer essa entrega. Então, para o gestor, ele vai ficar olhando para o modelo de entregas e, eventualmente, para o meu Kanban, para saber se eu estou com muitas atividades, né, em andamento ou não. Ele não precisa necessariamente ficar visualizando o tempo todo as minhas atividades, as minhas tarefas. Ele precisa saber que as entregas estão sendo feitas. Ao passo que eu, que vou fazer minha autogestão, é bom que eu tire da minha cabeça e coloque aquilo que eu tenho que fazer aqui no quadro. Por quê? Primeiro que isso é uma blindagem, não é um controle. Eu vejo isso como uma blindagem do meu trabalho, porque uma vez que eu coloco tudo que eu tenho para fazer, o que eu estou fazendo, no momento que eu recebo uma nova demanda do líder de equipe, eu posso apresentar meu rol de atividades, que também estão aqui, o rol de atividades e entregas que eu tenho que fazer, para dizer, olha, eu preciso negociar com você. O que eu posso atrasar, o que eu posso passar para outra pessoa, porque se você quer que eu faça isso, isso aqui eu não vou conseguir fazer, porque está vendo? Isso aqui se desdobra nisso, 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 naquilo. Então, a ideia é que eu tenha um modelo de entrega para uma gestão mais afinada, do líder poder ver como os projetos estão andando e como as entregas estão sendo feitas, e eu tenho o meu modelo Kanban para fazer a autogestão das minhas atividades e relacionamentos que eu preciso, interações que eu preciso fazer para realizar aquela entrega. Obviamente, dentro de uma entrega, né, eu posso aqui desenvolver, né, subtarefas, eu posso fazer o meu controle das atividades que eu estou fazendo dentro de uma entrega. Isso aí é opcional, eu posso fazer isso também ou não. Então, é um software que a gente levou muito pouco tempo, né, para se apropriar, porque o modelo é simples, o modelo é rápido. Então, a gente passou a usar isso primeiro só na equipe de ensino à distância, éramos 4 pessoas. Quando a gente começou a receber demandas de fora dessa equipe e mostrou a transparência, né? Olha, a gente está fazendo isso, o que a gente vai tirar para poder colocar isso aqui agora no lugar? Aí a nossa subsecretária gostou tanto que implantou na subsecretaria inteira. Aí, quando ela começou a receber demandas da escola, ela mostrou isso aqui. A escola falou, pô, eu quero isso também. E que isso está virando uma rede, ou seja, uma plataforma de gestão de projetos e atividades, onde o projeto eu faço a gestão das entregas e as atividades eu faço uma autogestão.
Então, aqui a gente tem uma plataforma que está crescendo ao longo do tempo e a gente já descobriu algumas outras formas. A Flávia, a nossa principal exploradora desse ambiente, ela já descobriu também uma forma de misturar as duas coisas, a entrega e o Kanban. Então, ela já desenvolveu aqui, ó, quais são as entregas? Os documentos pedagógicos, as entregas é a contratação do especialista. E quando eu entro aqui, ó, eu tenho, aqui é o Kanban, e aqui eu tenho as entregas de cada grande entrega, as pequenas entregas que eu tenho que fazer, e posso botar aqui uma data para ser uma data de conclusão e um responsável, né? Para cada uma dessas, aqui o ambiente chama de tarefa, mas a gente reconhece como entrega e, eventualmente, atividades em andamento. Então, isso aqui é uma coisa muito bacana que a gente está usando para gerir nossos projetos. E agora eu vou avançar 2 minutos para mostrar, né, desculpe aí, vou passar do tempo, que é exatamente a plataforma de gestão de conteúdos. Então, a gente para fazer esse projeto ser ágil, a gente adotou uma plataforma livre para gerir nossos conteúdos, de forma que a gente cocrie com os nossos projetistas de curso, que a gente não chama mais de conteudistas, mas são coprojetistas, com a nossa equipe, que ela vai diretamente aqui nessa área, né, que eu vou mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o nosso aqui, ó. Então, eu tenho uma área aqui, ó, onde eu pego e faço a edição da página, por exemplo. Eu estou aqui internamente, não preciso ser técnico. Rapidamente a gente aprendeu isso aqui e faço a edição aqui interna e para depois ela se transformar nisso aqui, ó. Ou seja, a gente trabalha nesse curso aqui, então, os conteúdos, a gente trabalha com o nosso conteudista, que a gente ainda chama aqui por conta da expressão legal dentro do tribunal é conteudista, mas com o nosso coprojetista, com ele alimentando já essa base e trabalhando junto com a gente na finalização do conteúdo já para a internet, onde toda essa parte visual ela já vem num template que é razoavelmente pronto. A gente tem uma equipe que faz a seleção e das imagens e algumas edições, né? E assim, então a gente trabalha em conjunto nessa plataforma de gestão de conteúdo e aí a gente consegue ver, né? E utiliza o AVA, que é esse que a gente tem aqui, né? Onde a gente tem uma orientação, né? Onde a gente faz as atividades, a gente coloca a lista de conteúdos. Então, um desses links aqui, por exemplo, quando eu linko aqui, ele vai para a minha página de conteúdo criado. O que acontece? Isso aqui é um conteúdo que eu posso alterar, qualquer um pode alterar a qualquer momento, tendo isso aqui de forma dinâmica. Então, não é mais, a gente não trabalha mais de forma estática, como a gente preparava, por exemplo, um e-book, um PowerPoint, ou um vídeo. O vídeo também a gente trabalha, mas o vídeo, por exemplo, que você, depois que você faz, para editar é complicado. Aqui não, esse ambiente, essa plataforma aqui, ela facilita a edição imediata. Se eu tenho alguma coisa que eu quero acrescentar, eu acrescento na hora. E a gente treina, de uma certa forma, todos os membros da equipe, todas as partes interessadas, para atuar cada um da sua maneira aqui dentro. Então, eu tenho a parte, por exemplo, a parte de mídias, onde, na biblioteca de mídias, nossos profissionais que estão trabalhando com mídias, a gente coloca, por exemplo, o conteúdo diz, coloca aqui, eu preciso de uma imagem assim, assim, assado, ele faz a marcação, e aí depois o pessoal da mídia vai lá, dentro dessa marcação, escolhe a imagem, ou trabalha, ou cria uma imagem, tá vendo? E aí cadastra aqui no bloco, isso aqui vira também um repositório, que a gente pode reutilizar para outros cursos. Enfim, a gente está trabalhando essa plataforma co-criativa e com isso a gente conseguiu, finalizando aqui, 5 minutos, né, mais. Eu vou finalizar agora. A gente conseguiu reduzir o tempo de produção desses cursos de 4 meses para 1 mês e meio, e a gente fez simultaneamente
6 cursos no primeiro semestre. 3 em 2 meses, mais 3 mais 2 meses. Lançamos, foram 6, né, Flávio? Se não me engano. 6 cursos no primeiro semestre. Por quê? Porque a gente precisava de ser ágil para acompanhar a nova matriz de competência do tribunal. Então, aqui, não vai dar tempo de eu mostrar aqui agora, mas eu queria mostrar onde que estão esses autos instrucionais mesmo, Flávio? Deixa eu botar aqui, isso vale a pena. Entrando pelo Seriad, pelo login do Seriad, você consegue acessar no Ava. Ou então clique em autoinstrução, na página de inscrição, autoinscrição. Na página da escola? Tem, página da escola, EAD. EAD. Tem Autoinstrucional, né? Então, aqui a gente está criando então, um repositório, uma plataforma de agregação, onde todos esses cursos aqui eles podem ser feitos à distância, sem tutoria, e tanto pelos nossos servidores magistrados, quanto para qualquer membro da nossa comunidade, qualquer pessoa que quiser entrar aqui, ela faz o curso. Comunidade global. E olha só, é um monte de cursos que a gente está conseguindo produzir. Há 3 anos atrás, a gente comprava todos os cursos. Agora a gente tem um portfólio que está só aumentando, né? Quantos cursos são ao todo dos autoinstrucionais, Fábio? Eu acho que tinha 22 a última vez que a gente contou, né? Eu acho que era. O meu computador está travando. Eu não tenho o número aqui não, Lourenço. Tá. Então, gente, eu vou... Agora que a aventura começa, que acabou, né, o tempo. Mas aí eu fico à disposição de vocês mais meia hora aí, quem quiser e puder ficar, para a gente poder abrir o microfone, quem quiser, conversar um pouco, ideias, perguntas, dúvidas, comentários. Vou parar de compartilhar para ver a carinha de vocês aqui. E é isso. Nosso webinário terminou, mas o curso não. A gente tem um questionário pós-webinar e o resultado, depois que amanhã eu vou deixar o nosso Miro, né, o nosso quadro lá do Miro aberto, quem quiser colaborar, amanhã no final do dia de vocês, no início do dia de vocês, no final do meu dia, eu vou abrir o fórum e consolidar isso lá para a gente ver. Tá bom? Vou fazer um encerramento então, Lourenço. E quem quiser continuar, fique à vontade. Então, agradecemos ao docente Lourenço e a todos os presentes nessa ação educacional. Não se esqueçam que existem atividades a serem realizadas no AVA. A Escola de Formação deseja a todos uma boa noite.